Eu fui motivado semana passada a pensar sobre oração e me lembrei novamente da oração que Jesus Cristo deixou de modelo para nós. Nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ou a oração modelo que Jesus Cristo nos deixou. Eu quero então iniciar aqui uma série de pregações, de mensagens sobre esse tema, a oração do Pai Nosso. Mas antes de Jesus ensinar essa oração aos seus discípulos e a nós, ele estabeleceu alguns parâmetros que nós vamos ver nesta noite. Antes de orar, Jesus ensinou algumas atitudes e posturas que nós devemos ter para nos colocarmos diante de Deus. Nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele é um Deus que tem cuidado com a sua santidade. Nosso Deus não é um Deus de barganhas, não é um Deus de manipulações, não é um Deus emotivo, embora Ele se expresse e seja registrado na sua revelação, na Bíblia, algumas emoções que os homens atribuem a Deus através dessa revelação que Deus nos dá. Por exemplo, Deus fica alegre, Deus se ira, mas nosso Deus não é um Deus emotivo, no sentido de que Ele muda quem Ele é à medida em que nós oramos. Ele não tem um dia em que Ele está melhor e um dia em que Ele está pior. Mas nós precisamos aprender a falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Por isso, antes de orarmos, nós precisamos nos atentar a algumas questões muito básicas e fundamentais que eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos. O texto de Lucas 11 não é o texto que nós vamos usar, mas o texto de Lucas capítulo 11, nós temos também a oração registrada em Mateus, ela está registrada também em Lucas. Mateus foi uma testemunha ocular de quando Jesus ensinou a oração. Lucas já é uma testemunha secundária, ele ouviu sobre a oração e registrou dessa maneira lá no seu evangelho. Mas é interessante que Lucas coloca aqui algo que Mateus não coloca logo no primeiro versículo do capítulo 11. Ele diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E Lucas começa então uma descrição da oração, mas nós vamos usar a oração de Mateus. Porém, entre ensina-nos a orar e a oração, aqui em Mateus, Jesus coloca, ele prepara os nossos corações para esse momento de oração. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Então, Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem,
serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Que o Senhor nos abençoe no meditar desta palavra. Eu não sei como você viveu a sua infância. Eu não sei como você está vivendo a sua adolescência, a sua juventude. Eu não sei como você está vivendo a sua fase adulta. Mas eu lembro da minha infância, da minha adolescência, algumas coisas que eu gostaria de ter sido. Eu nunca pensei em ser pastor. Então, isso está fora da lista. Mas eu, por exemplo, assistia um jogo de Copa do Mundo e eu pensava, por que eu não estou lá? Como que esse cara perdeu esse gol cara a cara e o Brasil foi eliminado da Copa? Como eu queria ser um jogador de futebol. Depois eu pensava assim, nossa, seria muito legal ser um astronauta, né? Chegar lá na Lua ou circundar aí a órbita da Terra e olhar aquele pontinho azul lá embaixo e falar assim, olha só, é lá que eu moro. Ou então, ser alguém que fosse reconhecido nacionalmente. Eu já pensei até em ser presidente da República. Ainda bem que não fui, né? Mas essas coisas, elas vinham à minha mente, ao meu coração, na infância e na adolescência. E eu pensava, por que eu não estou lá? Como se eu pudesse fazer assim, ó. E aí, Deus ouviria a minha oração e me arremessaria ao meu objetivo. E depois, na caminhada cristã, eu fiquei pensando muitas vezes, por que, o que me falta para ser um homem de oração? Como eu gostaria de ser um homem reconhecido, não reconhecido pelas pessoas, mas que se encontrasse com Deus em muito mais tempo de oração. Mas Deus não faz assim, Ele não fala, Ele não pega essa frase e joga você lá. A partir de hoje, você vai orar 4 horas por dia. Não, existe uma construção, existe uma caminhada. Para todas essas coisas que eu falei, talvez eu pudesse até ter sido um jogador de futebol, mas eu precisaria me dedicar a isso. Talvez eu até pudesse ter sido um astronauta. Mas eu nunca me preocupei em perguntar para ninguém como que faz para ser um astronauta, não faço nem ideia. Presidente da República, eu não tenho o menor cacuete para isso. Mas também nunca fui atrás. Mas para você ser uma pessoa de oração, você precisa começar a construir um caminho. Nós precisamos começar a investir nesse caminho. Não é um desejo, é uma construção, é uma caminhada, é uma história que nós começamos a sedimentar em direção a essa vida de oração. Então nós começamos com 10 minutos por dia, depois passamos para 15, 20, e depois nós variamos os horários do dia, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, 10 minutos no trabalho, 10 minutos não sei aonde, e assim nós vamos construindo essa solidez, essa base, esse alicerce naquilo que nós chamamos oração. Falei um pouco sobre isso de manhã, na aula de escola bíblica, falando sobre
a oportunidade que nós temos para falar com o Senhor do Universo e nós abrimos mão disso. Falei que nunca consegui falar com o prefeito de Piracicaba. Não vou repetir o que eu falei de manhã, porque está muita gente me procurando aí para rememorar o que eu falei de manhã, mas nunca consegui falar com o prefeito de Piracicaba, muito menos com o governador de São Paulo. Nem imagino me encontrar com o presidente da República, nem imagino. Mas com o Senhor do Universo, nós podemos nos encontrar a qualquer hora, sem agenda, sem empecilho, e abrimos mão disso. Abrimos mão. Alguém que é muito mais importante do que qualquer um desses que eu falei. E nisso me vem duas histórias, uma em homenagem ao Marcelo, que lembrou do Paul Young-Cho hoje, né? Que era David e virou Paul. O pastor de uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia. Uma igreja, ela já foi a maior igreja do mundo, eu não sei se ainda é. Mas, certa vez o presidente da Coreia do Sul ligou para o Paul Young-Cho e a secretária disse: ele não pode atender o senhor agora. E o presidente da Coreia do Sul desligou o telefone e, passados alguns minutos, na verdade, do jeito que eu ouvi, foi passado algumas horas, ele pediu para a secretária ligar de volta para o presidente. E o presidente então falou assim para ele: Pastor Paul, quem era tão importante que o senhor não pôde atender a ligação do presidente da República? Com quem o senhor estava conversando que era tão importante assim? Ele falou: estava conversando com o Senhor do Universo. Estava conversando com Deus, estava orando, não podia atender ninguém, porque ninguém é mais importante do que o nosso Deus. E ele dizia à sua secretária: não me interrompa quando eu estiver orando. Isso é uma coisa para fazermos. Nós muitas vezes escolhemos o pior momento para orar, para cumprir aquela tabelinha que a gente colocou: vou orar 10 minutos por dia. A gente escolhe o pior hora para orar. Tem gente que vai orar quando coloca a cabeça no travesseiro e começa a oração e não lembra se terminou. No outro dia fala em nome de Jesus, amém, porque a oração que não é feita em nome de Jesus não tem, né, valor. Então ela não sabe o que ela orou, mas no outro dia ela fala em nome de Jesus, amém, e para encerrar, mas nem sabe o que pediu. Segunda história, disse, né, que Lutero orava em média 4 horas por manhã. E ele dizia assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 4 horas, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu preciso. Porque quando nós falamos com Deus do Universo, Ele é a resposta para todas as demandas do nosso dia. Então orar faz parte, deve fazer parte da nossa história, da nossa construção de filhos de Deus. E Jesus, Ele dá um break no pedido dos discípulos e fala assim: calma aí, antes de vocês começarem a orar, eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Primeira coisa que Jesus diz é: a motivação com que começarmos a oração sinalizará a recompensa que receberemos. Por que nós oramos? Para sermos vistos?
Por que nós oramos? Para mostrar para os outros que nós somos pessoas de oração. Por que nós oramos? Se nós oramos para que os outros reconheçam quem nós somos, nós já recebemos a recompensa. As pessoas vão bater nas nossas costas e falar assim: parabéns, esse é um homem de oração. Essa é uma mulher de oração. Aliás, na minha cultura evangélica, me é estranho algumas pessoas que procuram irmãos que são pessoas de oração para fazerem orações especiais ou diferentes por si ou por outrem. Não existe uma oração mais poderosa ou mais forte ou mais apropriada feita por um ou por outro. As orações são oportunidades que Deus nos dá de nos dirigirmos a Ele e rasgarmos os nossos corações. Agora, por que eu preciso de uma pessoa que intervenha em meu lugar? Intervenha, né? Hoje eu tô para falar com Deus. Nós não precisamos mais de intermediadores. Cristo morreu por nós e rasgou o véu que separava o santo do lugar santíssimo no templo. E agora somos sacerdotes de Deus e podemos nos dirigir diretamente a Deus. Por que nós precisamos de intermediários? Eu não estou dizendo que nós não devemos colocar os nossos pedidos para que os nossos irmãos orem por isso. Isso é legítimo. Mas, gente, me é estranho. Eu estou falando para a minha experiência. Eu vou pedir para fulano, porque fulano é uma pessoa de oração e Deus vai ouvir fulano mais do que vai me ouvir. Isso para mim é estranho. E além de ser estranho, na minha concepção é prejudicial àquela pessoa. Porque talvez isso possa mexer numa área da vida dessa pessoa que ela já alcance a recompensa que talvez ela nem esteja buscando, mas que ela alcance a recompensa que Jesus Cristo fala aqui nesse primeiro versículo. Então, quando formos nos colocar, praticar a nossa disciplina espiritual, diz o texto: não façam isso para serem vistos. E eu estou dizendo isso para tudo. Oração, leitura da Bíblia, jejum, seja lá o que for. Não é para você falar, estou em jejum. O que é reconhecimento que você precisa? Já alcançou. É isso que diz o texto. Então, antes de orar, lembre-se disso. O que você vai buscar no seu momento de oração? É um relacionamento pessoal com Deus ou é visibilidade? Porque se for visibilidade, você já alcançou e o resto vai ser colocado de escanteio. E aí Jesus continua no versículo 5, depois de falar sobre esmolas, do versículo 2 até o 4, ele continua falando de oração, que é o que nos interessa no versículo 5, ele diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus não diz, e se vocês orarem? Ele diz, e quando vocês orarem? Ou seja, Jesus já está considerando que a oração é uma prática. Ele não está dizendo assim, se por um acaso vocês forem orar, não. Está dizendo, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A hipocrisia
Hipócrita significa ator. A hipocrisia é uma atuação. A hipocrisia na oração leva a resultados que não refletem a bênção de Deus. A mesma coisa do versículo 1, Jesus replica aqui no versículo 5. Se você está orando para ser visto, está fazendo isso de maneira hipócrita. Não é, veja bem, eu não estou dizendo que não é para os nossos filhos nos verem orando. Eles precisam nos ver orando, lendo a Bíblia. Eles precisam disso, porque eles são disciplinados na prática do lar. É o lar que molda o coração dos nossos filhos. Mas o texto está dizendo que se você quer orar como os hipócritas fazem, atuando, o que um ator faz? Ele representa um papel que não é ele. O que um ator faz? Ele recebe uma vida que ele vai interpretar, estuda aquela vida, e ele vai lá e faz aquilo que é o mais parecido com a vida de outro. Não com a sua vida, porque ele é um ator. Então, quando nós paramos para orar, eu já vi muito disso. A pessoa vai orar, gente, ela imposta a voz. Chupa a cana. Senhor. E faz um R. Senhor. Para que isso? É para ser visto? Já percebeu isso? Não é para isso que a oração foi feita. Não é para a gente não é para a gente fazer um espetáculo tentando representar quem nós não somos. Aliás, quando nós muitas vezes oramos em público, e é legítimo orar em público, eu não estou dizendo que não é para orar em público. Aqui nós convidamos sempre, pessoas para orar, e nós oramos para início de culto, para vários momentos do culto nós temos essa oportunidade. Não estou dizendo que não é para orar em público, mas quando nós somos chamados para orar em público, nós vamos fazer a oração que nós estamos acostumados a fazer em casa. E se a nossa oração em casa ela é um fiasco, a nossa oração em público vai representar o que ela é em casa, a não ser que nós sejamos hipócritas. Porque Deus nos conhece. Eu não tenho como ser alguém para minha esposa apenas aqui na igreja. Lá em casa, eu sou um traste. Trato a minha esposa com rispidez, não deixo ela falar, usar as suas 30 mil palavras por dia. Sou uma pessoa ignorante. E aí chega aqui na igreja, eu falo assim: meu amor. O que ela vai pensar de mim? Safado sem vergonha. Desce desse púlpito. Com Deus é assim. Então, nós, quando vamos orar em público, nós expressamos apenas aquilo que nós fazemos no cotidiano. Senão nós vamos cair nessa expressão: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Mas Jesus Cristo ensina, então, 3 outras situações, ou 3 outras expressões que nos ajudam antes de começarmos a orar. Ele diz lá no versículo 6: mas quando você orar, de novo, quando você orar, é uma rotina,
Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. A oração é um ato de fé na existência de Deus, que galardoa aos que o buscam. E o texto de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Ele é galardoador, ou Ele recompensa aqueles que creem nele e o buscam. O que é galardão? Eu procurei a etimologia de galardão e não encontrei. Mas em algumas pesquisas que eu fiz, os autores dizem, é uma palavra muito usada na Bíblia, que significa recompensa, significa retorno. Ou seja, quando nós nos colocamos diante de Deus e nós cremos que Ele existe, Ele nos recompensa, Ele dá o retorno que nós fomos buscar. É isso que diz o texto. E é interessante que Jesus manda que nós entremos no lugar íntimo, sozinhos, fechemos a porta e oremos ao Pai que está em secreto. Como que a gente faz isso? Crendo que o Pai existe. Porque se você entrar num lugar, apagar a luz, fechar a porta, só tem você vai orar, ninguém está vendo. Você vai orar para quem? Para quem você crê que existe. Ou seja, quando você se coloca nessa posição que Jesus está ensinando, você declara: eu creio que Deus existe. Estou aqui no secreto, ninguém está vendo, mas eu sei que Deus existe. É claro que nós não oramos apenas no quarto. É claro, é óbvio. Nós acabamos de orar juntos aqui. Mas quando nós oramos em secreto, e o Deus nos recompensa em secreto ou no secreto, nós cremos que Deus existe. Eu estava pensando, essa semana, quando eu estava estudando sobre esse tema, pensando em alguns nomes como Kierkegaard. Kierkegaard, ele tinha uma angústia tão grande no seu coração, e ele não conseguia ter respostas a essa angústia. Então ele chegou à conclusão que se nada responde à sua angústia, você tem que dar um salto no vazio em direção a Deus. Se nada responde a essa angústia, o que falta é você saltar. E o salto é uma expressão de fé. E você salta e você então descobre Deus. Gente, não é isso. A Bíblia diz que nós sabemos que Deus existe. A gente não precisa saltar. A revelação bíblica diz que nós temos um Deus que escuta orações. Então, se você está esperando para dar um salto para então crer que Deus existe, cuidado. Não é isso que a Bíblia diz. Aí eu me lembrei de Levi Chertov, filósofo russo. Ele dizia assim: quando as nossas respostas quando as nossas perguntas não são possíveis de respostas pelo conhecimento humano, nós então apelamos ao divino. Ou seja, quando o homem não consegue responder às suas perguntas, é porque essas perguntas então estão em algum lugar fora do homem. Também não é isso. Também não é chegar no fim de uma encruzilhada e falar assim: Deus, me ajuda porque eu não estou encontrando a saída. Não é isso. Quando nós entramos no quarto para orar, nós já de antemão cremos: Deus existe e ouve
a minha oração. Isso é fé. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa que Jesus nos chama a atenção e quando orarem de novo, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração é uma oportunidade de relacionamento com o Senhor do universo, e não de repetição. Já pensou, você ama muito alguém, e toda vez que você encontra aquela pessoa, você fica repetindo: eu te amo, 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 eu te amo. Viu? Eu te amo. Porque eu te amo, eu te amo. O que vai acontecer depois de meia hora? Não aguento mais. Por quê? Porque relacionamento é espontâneo. Relacionamento é a expressão do coração. Relacionamento não pode vir com um roteiro. Porque relacionamento é despir-se diante de outro. Não fisicamente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai, como todo mundo sair aqui. Não é isso. Mas relacionamento é despir-se diante do outro. Como que nós temos excelentes casamentos? Com duas pessoas despidas, uma diante da outra. Assim como era antes do pecado no jardim do Éden. O homem e a mulher andavam nus. E aí veio o pecado, e o que o pecado fez? Os cobriu. Deus precisou fazer vestimentas para eles. Onde não há essa nudez, que eu digo, de despir-se num relacionamento, há pecado. O pecado exige que nós cobramos algumas partes que nós odiamos em nós. Já pensou nisso? Agora, por que nos dirigimos a Deus repetindo as coisas? Isso os pagãos fazem. Relacionamento é chegar totalmente aberto, quebrantado diante de Deus. Assim como é diante das pessoas. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que Jesus nos ensina é: não sejam iguais a eles, pagãos. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam mesmo antes de o pedirem. A oração é poderosa para identificar os verdadeiros filhos de Deus. Se Deus sabe do que você precisa antes de você pedir, é porque você é um filho de Deus. É porque você faz parte de um reino onde a sua riqueza não pode ser corroída e nem consumida, porque ela pertence, tudo que nós temos pertence a Deus. A pessoa que ora, ela recebe de Deus a confirmação de que é um filho de Deus. Isso é identidade. Isso é identidade. Você tem dúvidas da sua salvação? Prostre-se em oração. Você vai receber a resposta. Se você é filho de Deus, você vai ter a resposta. Porque oração é isso. É o nosso passaporte nesse reino, chamado Reino de Deus. É a nossa entrada, é o nosso movimento dentro desse reino, chamado Reino de Deus. Então, antes de orar, primeiro, tenha fé. A oração sincera agrada a Deus e recompensa o humilde. Se você crê que Deus existe, que ouve orações,
que você pode buscá-lo no secreto, que você não precisa das pessoas para confirmar o seu relacionamento com Deus. Se você estabelece uma intimidade com o Senhor do universo, a palavra de Deus diz: Deus o recompensará. Se você tiver fé, Deus o recompensará. Eu vou ler literalmente, já citamos, mas eu vou ler Hebreus 11, 6, porque é impossível não relacionar com esse texto. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, oração, precisa crer que ele existe, fé, e que recompensa aqueles que o buscam, humildade. Sabe, tem gente que vai orar e leva as coisas para Deus. Não. Vai ensinar Deus. Vai dar para Deus ferramentas para Deus usar. Não, Deus não precisa disso. Deus responde ao humilde. Recompensa o humilde. O que é o humilde? Aquele que reconhece que não pode fazer nada. Reconhece que Deus existe e que vai recompensá-lo porque ele está chegando diante do Deus Todo-Poderoso e diz: Senhor, eu estou de mãos vazias. Por isso eu preciso do Senhor. E sei que o Senhor vai responder à minha oração. Eu venho de mãos vazias, mas eu estou diante do Senhor Todo-Poderoso, que tem todas as coisas em suas mãos. É isso. Fé. Precisamos de fé. De fé. De fé. E a fé, ela é exercitada. A fé não é uma coisa assim: eu vou me converter, e o Elton se converteu, Deus falou assim: vou dar para ele, vou começar a bateria dele de fé com 45% da carga. Ah, mas o Ademar, eu vou dar 60%. Não existe isso, aquela fé. Sabe, que, como eu falei, eu queria ser astronauta. Nossa, eu queria ser uma pessoa de fé. A fé é um exercício. Nós vamos aprendendo e nos apropriando da fé na medida em que nós caminhamos ao lado de Deus. De maneira que a fé que eu tenho hoje é menor do que a fé que eu teria amanhã, se eu entender que eu posso buscar esse caminho diante de Deus. E essa fé vai sendo aumentada. Paulo diz que ele caminhava de fé em fé. Ele sabia que tinha vencido hoje. Não sabia o que ele ia enfrentar amanhã, mas ele sabia que pela fé ele ia vencer. Ele sabia que pela fé ele ia vencer. A fé é assim, é um exercício. Não é um pirlim-pim-pim. É assim que fala? Deus, eu preciso de fé, Deus. O cara fica orando e fala: eu preciso de fé. Não é assim? Fé para você, ó. Não é assim que funciona. Mas Deus, eu me inclino em fé para buscar o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo. Segunda coisa, relacionamento. A oração ousa expor o homem a um relacionamento sincero com Deus. Homens e mulheres, ousem-se expor-se diante de Deus, exporem-se diante de Deus. Nós devemos ousar chegar diante de Deus totalmente expostos. É claro que Ele já sabe quem nós somos, mas nós não sabemos quem nós somos. Então a oração, ela serve para isso. Nós precisamos ser simples e puros diante de Deus. Deus não se engana com palavras bonitas, nem com nada que tenta mascarar quem nós somos. Não devemos ser hipócritas. A palavra sincero, também fui procurar a etimologia,
significa puro, simples. A etimologia que eu achei foi do latim sinceros, mas existe uma forte ideia, um forte consenso de que a palavra sincero vem desde o tempo dos romanos, em que os artistas faziam as suas estátuas de mármore e aonde tinha um defeito eles passavam cera para fechar aquele defeito. E os imperadores romanos, incomodados com isso, começaram a encomendar estátuas sine serum, sem cera, estátuas sinceras, sem esconder os defeitos. Isso é sinceridade. E não existe relacionamento se não houver sinceridade. E a sinceridade vem da exposição. Ouse expor-se diante de Deus, um relacionamento que só Deus pode ter conosco. E a terceira coisa, identidade. A oração identifica os cidadãos do reino de Deus aqui na terra. No céu, nós não vamos precisar orar. Nós vamos falar diretamente com o Pai. Já pensou? Estou aqui no céu, segunda-feira, não tem nada para fazer. Vou lá bater um papo com meu Pai. No céu nós teremos esse acesso, inclusive visual. A oração é uma experiência para os filhos de Deus aqui na terra. Mas é isso que diz quem nós somos. É a oração que nos dá a identidade com o reino que nós esperamos habitar um dia, definitivamente, o reino de Deus. Então, eu vou dizer aqui com todas as palavras: o crente que não ora tem problema de identidade. Não sabe quem é. Não sabe o que Deus fez por ele. Não sabe o que significa a cruz de Cristo. Nós precisamos desenvolver identidade com Deus através da oração. Lá no céu ninguém vai precisar saber pedir a sua identidade. Quem está no céu é cidadão do reino, mas aqui na terra a nossa identidade passa pela oração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, antes de orar, lembre-se: fé, relacionamento e identidade. Essa é a oração que Deus recebe, essa oração que Deus nos ensina a fazer através de Cristo Jesus. Amém? Vou pedir para a equipe subir, vamos orar. E depois estamos encerrando o nosso culto após o cântico. Que você tenha uma excelente semana. Prostre-se diante de Deus. Rasgue o seu coração. Exponha-se diante de Deus desnudadamente. E comece uma vida de oração para mostrar a sua identidade de filho de Deus, para provar a sua identidade como filho de Deus. Pai, recebe as nossas vidas. Recebe, ó Pai, as nossas orações. Recebe-nos, Senhor do Universo, para que tenhamos essa condição de nos relacionarmos de maneira tão íntima e tão piedosa com o Senhor, que nenhum pensamento ou nada arranque dos nossos corações a identidade que temos em Ti. Guarda-nos, ó Pai, nessa semana. Dirige-nos os passos. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho,
e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre esta igreja e sobre as igrejas de Cristo espalhadas sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar e assim estaremos encerrando o nosso culto.